Louvado seja o profeta por permitir que retornem aqui para a continuação de nossa história. Então vamos lá. Sexagésima segunda noite. Senhor, eis-me aqui como terceiro calender continua a sua história maravilhosa. Estava no 40º dia, disse ele, depois da partida das amáveis princesas. Se houvesse podido naquele dia conservar sobre mim o poder que devia ter, seria hoje o mais feliz de todos os homens, em vez do mais desgraçado. No dia seguinte estariam de volta e o gosto de tornar a vê-las devia servir de freio à minha curiosidade. Porém, por uma fraqueza, do qual nunca cessarei de arrepender-me, sucumbi à tentação do demônio, que não me deixou descansar senão depois de ter me entregado à pena que experimentei. Abri a porta fatal que me comprometera a não abrir, e tendo dado um passo para entrar, um cheiro assaz agradável, porém contrário ao meu temperamento, me fez cair desmaiado. Todavia recuperei os sentidos. Em vez de aproveitar-me deste aviso de fechar a porta e de perder para sempre a vontade de satisfazer a minha curiosidade, entrei depois de ter esperado algum tempo que o ar exterior tivesse moderado este cheiro. Não me incomodou mais. Achei um lugar vasto, bem abobadado, e cujo soalho estava semeado de açafrão. Muitas tochas de ouro maciço com velas acesas que embalavam o cheiro de aloés e do âmbar. Espalhavam ali a luz, e essa iluminação era ainda mais aumentada pelas lâmpadas de ouro e prata cheias de um óleo composto de diversas castas de cheiros. Entre um grande número de objetos que atraíram a minha atenção, avistei um cavalo negro, como não se pode encontrar outro igual no mundo, tanto na beleza como no feitio. Cheguei-me a ele para examiná-lo de perto. Vi que tinha uma sela e um freio duro maciço, de louvor excelente, que uma manjedoura, por um lado, estava cheia de cevada e sésamo, e pelo outro, de água rosada. Peguei pelas rédeas e trouxe-o para fora a fim de o vê-lo a claridade. Montei nele e quis fazê-lo mover, mas como não se mexia, dei-lhe uma varinha que eu tinha achado na sua magnífica cavalaria. Porém, apenas sentiu a pancada, pôs-se a relinchar com estrondo horrível e, estendendo umas asas que lhe não tinha visto, elevou-se a grande altura. Não cuidei senão em segurar-me, e apesar do susto que me assaltara, não me agarrava mal. Tomou depois seu voo para a terra e pousou sobre o terrado do castelo, onde, sem dar-me tempo de pôr em terra, me sacudiu com tanta violência que me fez cair para trás, e com a ponta da sua cauda vazou-me o olho direito. Eis aqui o modo por que fiquei cego de um olho, e bem me lembrarei então do que me tinham me noticiado as 10 senhoras jovens. Tornou-se o cavalo a fazer o seu voo e desapareceu. Levantei-me muito aflito da desgraça em que eu mesmo me procurara. Andei sobre o terraço com a mão sobre o olho, que me atormentava com dores. Desci e achei-me num salão que me deu a conhecer, pelos sofás dispostos em rodas, e um menos elevado no meio, que este castelo onde fora arrebatado pelo rochedo, que era o mesmo castelo onde eu fora arrebatado pelo rochedo. Não estavam no salão os 10 senhores. Nele os esperei e chegaram um pouco depois, como velho. Não pareceram admirados de me tornar a ver, nem da perda do meu olho. Estamos pesarosos, me disseram eles, por não poderdes felicitar-vos pela vossa volta do modo que desejávamos.
Não somos, porém, a causa da vossa desgraça. Não teria razão de nos acusar dela. Lhes respondi eu. Eu mesmo a procurei e atribuo a mim próprio toda a culpa. Se a consolação dos desgraçados, continuaram eles, é haver outros desgraçados, nosso exemplo pode motivar para ela. Tudo o que vos aconteceu, nos aconteceu também. Gozamos de toda a caça de prazeres um ano inteiro e teríamos continuado a gozar da mesma felicidade se não houvéssemos aberto a porta de ouro na ausência das princesas. Não fostes mais avisado que nós e experimentastes o mesmo castigo. Bem queríamos acolher-vos entre nós para fazerdes a penitência a que nos entregamos e que não sabemos quando durará. Porém, já os temos declarado as razões que nos impedem de o fazer. Esta é a razão porque deveis retirar-vos e ir à corte de Bagdá. Nela achareis o que deve decidir de vosso destino. Ensinaram-me o caminho que devia seguir e separei-me deles. No caminho, mandei rapar a barba e as sobrancelhas e tomei o hábito de Calender. Há muito que caminhava. Por fim, cheguei hoje a esta cidade ao anoitecer. Encontrei esses calenders, meus confrades, todos estrangeiros como eu, e ficamos muito pasmados de ver-nos cegos do mesmo olho. Porém, não tivemos tempo de conversar desta desgraça que nos é comum, mas tão somente o necessário para vir implorar o socorro que generosamente nos concedestes. Tendo o terceiro calender acabado de contar a sua história, Zobeida tomou a palavra, dirigindo-se a ele e a seus confrades. Ide, lhes disse ela, estáis livres todos três, retirai-vos para onde quiserdes. Porém, um deles respondeu, Senhora, suplicamo-vos que nos perdoeis a nossa curiosidade e nos permitis ouvir a história desses senhores que não falaram ainda. Então a senhora, voltando-se para o lado do califa, do vizir Jafar e de Mersu, que não conhecia pelo que eram, disse-lhes, tocai a contar a vossa história, falai. O grão-vizir Jafar, que tinha sempre a palavra, respondeu ainda a Zobeida, Senhora, para obedecer-vos não temos que repetir senão o que já dissemos antes de entrar em vossa casa. Somos, prosseguiu ele, mercadores de Mossul e viemos a Bagdá negociar nossas fazendas que ficaram armazenadas num cã onde estamos alojados. Estávamos hoje em companhia de outras pessoas na nossa profissão em casa do mercador desta cidade, o qual, depois de nos ter regalado com guisados delicados e vinhos esquisitos, mandou vir dançarinos e dançarinas, com cantores e tocadores de instrumentos. Pela grande bulha que fazíamos todos juntos, chegou a ronda que prendeu uma parte das pessoas da Assembleia. Quanto a nós, por felicidade, escapamos. Porém, como já era tarde e a porta do nosso cã estava já fechada, não sabíamos onde nos acolher. Quis o acaso que passássemos pela vossa rua e que ouvíssemos que havia divertimento em vossa casa. Isso nos determinou a bater à vossa porta. Eis aqui, senhora, a conta que temos de dar-vos para obedecer às vossas ordens. Zobeida, depois de ter ouvido esse discurso, parecia estar surpresa acerca do que devia dizer. O que percebendo os calendres, lhe suplicavam que tivesse para os três pretendidos mercadores de Mossul a mesma bondade que tivera para com eles. Pois então, lhes disse ela, consinto, quero que me fiqueis todos na mesma obrigação, dou-vos o perdão, porém com a condição de que saireis todos imediatamente deste aposento e que vos retirasses para onde quiseres. Tendo Zobeida dado essas ordens em tom que manifestava desejar ser obedecida, o califa, o vizir Merru, os três calenders
e o Mariola saíram sem replicar, pois a presença dos 7 escravos armados os continham em respeito. Estando já fora da casa e a porta fechada, disse o califa aos calendres, sem lhes dar a conhecer quem era: e vós, senhores, que sois estrangeiros e recentemente chegados a essa cidade, para onde irão agora, que não é dia claro? Senhores, respondeu-lhe, é isso que nos embaraça. Sigam-nos, replicou o califa, vamos tirar-vos desse enleio. Proferidas que foram essas palavras, falou o vizir e disse-lhes: levai para a vossa casa, e amanhã pela manhã encaminhamos-eis a minha. Quero mandar escrever as suas histórias, que bem merecem ter um lugar nos anais do meu reinado. O vizir Giafar levou consigo os 3 calendres, retirou-se o Mariola para sua casa e o califa, acompanhado de Mesru, foi ter ao seu palácio. Deitou-se, porém não pôde pregar olho. Tão agitado tinha o espírito com todas as coisas extraordinárias que vira e ouvira. Estava principalmente inquieto por saber quem era Zobeida, que motivo podia ter de maltratar as 2 cadelas pretas e por que razão tinha Amina o seio pisado. Apareceu a luz do dia e ele estava ainda ocupado destes pensamentos. Levantou-se, foi ter a câmara, onde estava o seu conselho e dava audiência, e assentou-se no seu trono. Pouco depois chegou o grão-vizir e lhe tributou os seus respeitos como de costume. Vizir, disse-lhe o califa, os negócios que teríamos que regular presentemente não são urgentes. Os das 3 senhoras e das 2 cadelas pretas o são muito mais. Não terei o espírito sossegado enquanto não for plenamente informado de tantas coisas que me assombraram. Ide, mandai vir estas senhoras e trazei também os calendres. Parti e lembrai-vos que espero com impaciência a vossa volta. O vizir, que conhecia o espírito vivo e inquieto do seu amo, apressou-se em obedecer-lhes. Chegou à casa das senhoras e expôs-lhe de um modo honestíssimo a ordem que tinha de as levar perante o califa, sem todavia lhes falar do que se passara na noite antecedente em casa delas. Cobriram-se as senhoras com seus véus e partiram com o vizir, o qual, de caminho, tomou a casa, passou na casa dos 3 calendres, que tiveram ensejo de saber que haviam visto e falado ao califa sem o conhecerem. O vizir os levou todos ao palácio e desempenhou a sua comissão com tanta diligência que o califa ficou satisfeitíssimo. Este príncipe, para guardar decência diante de todos os oficiais que estavam presentes, mandou pôr as 3 senhoras por detrás do reposteiro da sala que dava para a sua câmara, e conservou perto de si os 3 calendres que deram assaz a conhecer, pelos seus respeitos, que não ignoravam perante quem tinham a honra de aparecer. Estando as senhoras no lugar que lhes destinara, voltou-se o califa para elas e lhes disse: senhoras, informando-vos que me introduzi na vossa casa esta noite passada, disfarçado em mercador, vou sem dúvida em assustar-vos. Temereis de me ter ofendido, e creis-me talvez que não vos mandei vir aqui senão para dar-vos demonstrações do meu ressentimento. Porém, sossegai, persuado-vos que me esqueci do passado e que estou muito satisfeito pelo vosso comportamento. Desejaria que todas as senhoras de Bagdá tivessem tanta distinção e prudência quanto tivesses para comigo. Lembrar-me-eis sempre da moderação que tivesses depois da incivilidade que convosco praticamos. Eu era então mercador de Mossul, porém agora sou
Harun al-Rashid, o sétimo califa da gloriosa casa de Abas, que faz as vezes do nosso grande profeta. Mandei chamar-vos só para de vós saber quem sois, e perguntar-vos por que motivo uma de vós, depois de ter maltratado as duas cadelas pretas, chorou com elas. Não tenho menos gosto de saber por que razão a outra tem o peito todo coberto de cicatrizes. Apesar do califa ter pronunciado essas palavras, muito distintamente as terem ouvido as três senhoras, o grão-vizir, em ar de cerimônia, não deixou de as repetir. Porém, senhor, disse Sherazade, é já dia. Se vossa majestade deseja a continuação, importa que tenha bondade de prolongar ainda a minha vida até amanhã. Nisso consentiu o sultão, julgando que Sherazade lhe contaria a história de Zobeida, que não tinha pouca vontade de ouvir. Olha que interessante. Será que descobriremos o mistério das três senhoras e das cadelas? Saberemos amanhã na continuação dessa história. Agradeço muito a todos vocês a paciência de estarem aqui novamente. Alabei!